Salve, salve, gente boa! Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo a gente vai pensar a respeito do seguinte: como você lida com as dificuldades da vida? Vamos pensar sobre isso? Então vem comigo até o final, fica até o final aí. Mas antes, né, querido? Não perca aí a oportunidade, clica no botão se inscrever, bem rápido e fácil. Clica também no sininho, marca aí a opção todas, assim todo vídeo novo que entra no canal você é notificado, você é informado e assim você não perde nada, você consegue se disciplinar para aprender mais da palavra. Não deixe também de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, vamos ajudar esse vídeo a chegar a mais e mais pessoas. Eu conto contigo nessa jornada de levar a palavra de Deus ao maior número de pessoas possíveis. Posso contar contigo nessa tarefa? Ide pelo mundo e anunciar o Evangelho a toda criatura, né? Olha como toda criatura pode ficar sabendo de um jeito tão fácil, né? Pois é, então vamos lá, o texto desse vídeo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, e o versículo de número 7. 2 Timóteo 4, 7, diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Cara, um dos versículos lindos, mais lindo da Bíblia. Eu falei sobre isso no vídeo anterior aí, que se eu fizesse aí 50 vídeos sobre cada versículo do capítulo 4 aqui de 2 Timóteo, com certeza eu faria 50 vídeos falando coisas completamente diferentes, porque é muito aprendizado, cara, muita coisa que a gente aprende. Então a ideia aqui é trazer apenas uma base para que daí você possa refletir e meditar na palavra. É importante meditar na palavra, aliás, é fundamental, né? É como a digestão de uma comida, né? Você precisa comer e essa comida precisa fazer a digestão para que todo o teu corpo receba todos os nutrientes daquele alimento. A palavra de Deus é o alimento para a nossa alma. Então a meditação em cima daquilo que você lê da palavra, ela é fundamental para que toda a tua alma, teu espírito esteja fortalecido e pronto para as lutas do dia a dia. Lutas essas que nós vamos comentar a respeito aqui nesse vídeo. O contexto desse versículo é aquele contexto do capítulo 4, em que Paulo, de 1 ao 5, assista o vídeo passado para você entender aí melhor esse contexto. Paulo aqui está falando a respeito do futuro da sua própria vida. No versículo 6, que foi o vídeo anterior, Paulo falou sobre o futuro da sua vida, sobre as expectativas que tinham para a sua vida e do significado da sua vida. No versículo 7, Paulo está falando assim: olha, por que eu estou sendo oferecido? Por que a minha vida tem um significado? Por que eu posso dizer que a minha vida tem significado? Por que eu posso afirmar? Cara, isso é muito importante. Por que eu posso afirmar que eu tenho certeza para onde eu vou? Assista o vídeo passado que a gente fala sobre essa certeza de Paulo para onde ele ia. Que ele tinha essa certeza, que baseado aqui em textos de Números e de Êxodo, Paulo tinha essa certeza de entrar na terra prometida. Está no vídeo anterior. Agora, esse vídeo ele vai falar o seguinte: por que eu posso dizer isso? Por que eu posso dizer que a minha vida tem significado? Então, complementando o vídeo anterior, a minha vida tem significado, porque eu combati o bom combate e venci. Quando Deus muda o nome de Jacó, lá no Val de Jaboque, Gênesis capítulo 32, quem era Jacó ali? Jacó estava fugindo do seu irmão, Jacó estava fugindo do confronto, Jacó não queria encontrar seu irmão Esaú, Jacó ele não estava com a menor vontade de resolver os seus problemas, Jacó não estava querendo encarar de frente uma realidade, mas aí Deus apareceu por ele e ele falou assim: olha, eu preciso da bênção, porque eu estou sem coragem, eu estou sem força, eu não tenho vontade nenhuma de prosseguir, então eu não vou te deixar enquanto o Senhor não abençoar. O que Deus fez? Mudou o nome de Jacó para Israel. E qual o significado que diz ali em Gênesis 32? Porque lutaste com Deus e prevaleceste. Não prevaleceu porque ele é mais forte que Deus, mas Deus ficou olhando, cara, olha a vontade dele, prevaleceu sobre ele mesmo. Jacó prevaleceu sobre o Jacó anterior, sabe? O Israel venceu o Jacó falso, o Jacó fujão, o Jacó usurpador, o Jacó ladrão, o Jacó mentiroso.
Então o Israel venceu aquele Jacó. Se prevalecer ali, que Deus fala em Gênesis 32, é porque o velho Jacó morreu. Então é com base naquilo que a gente faz na nossa vida, nas lutas que a gente enfrenta, nas vitórias que a gente vai conseguindo, que a gente pode dizer que eu combati o bom combate. Qual é o bom combate? A palavra que Paulo usa aqui para combate é a palavra do grego agon, ou agon. Agon, tanto faz aí, depende da pronúncia, né, do grego aí, do local da Grécia que você nasceu. Agon, ele era a mesma palavra usada quando ia convidar alguém para a arena, para as lutas na arena, para os confrontos na arena, para as batalhas na arena. Então é esse tipo de batalha em que você está colocando ali a tua própria vida dentro de uma competição, onde existe alguém que está lutando com você numa competição para ver quem é mais forte. Então Paulo está dizendo assim, olha, eu combati o bom combate, ou seja, eu enfrentei essa batalha, eu participei dessa batalha. Agonizomai, a expressão de Paulo dizendo que eu combati, que na realidade eu competi. Esse é o significado. Dentro dessa batalha, Paulo dizendo assim, ó, eu participei dessa competição. Combati um bom combate significa eu participei de uma boa luta, eu competi num bom enfrentamento, em algo que foi muito bom. Então, Paulo fala que a vida dele tem significado, que ele sabe para onde vai, porque a luta que ele enfrentou, ele sabe que ele saiu vencedor. Só que o interessante é que Paulo vai colocando isso sob vírgula, né? Ele não diz "e" no sentido de consequência. Aqui não tem um sentido de causa e consequência. Combati o bom combate e completei a carreira e guardei a fé. Não, Paulo está falando 3 coisas, 3 metáforas que Paulo usa aqui, que são 3 significados. Ele combateu, ele participou, ele competiu. Sabe, às vezes a gente foge da competição em nome de Deus porque a gente tem medo do fracasso, porque a gente é orgulhoso demais, porque a gente não quer passar vergonha, entre aspas, sabe? Porque a gente acha que, deixando as coisas de Deus de lado, eu também não vou ter luta nenhuma. Engano, né? Caramba, o que eu mais vejo é a gente que se afasta da igreja, que larga a igreja, cara, e vive uma luta e perde a esperança, e às vezes a luta se avoluma, a luta se torna ganhida, a luta se torna avolumada demais e a pessoa fica sem esperança nenhuma de vitória. Com Cristo, a gente passa nas lutas na certeza da vitória, porque a gente está combatendo um bom combate. O pastor José Valando, ele fala muito isso, né? Que pastor José Valando Júnior, que se você está andando na tua vida e você não está batendo de frente com o diabo, você não está tendo luta, você não está combatendo com o diabo, cuidado que você pode estar indo na mesma direção que ele, e aí você não está batendo, porque você está indo na mesma direção que ele. Então você precisa reavaliar a tua vida. Completei a carreira, ou seja, a minha vida tem significado porque eu dei a ela uma carreira, porque existe uma carreira que Deus me chamou. Então eu fui conduzindo a minha vida, eu fui dando a minha vida aquela direção. Por que Paulo fala que ele foi dando a vida dele uma direção? Exatamente por causa da terceira metáfora, que ele diz: guardei a fé. Ninguém fala guardei a fé se não houvesse a possibilidade de perder a fé. Cuidado, querido, cuidado. As lutas e dificuldades da tua vida não são maiores que o teu Deus. Agora, por que elas vencem algumas pessoas? Por que algumas pessoas se entregam? Por que algumas pessoas se dão por vencidos diante de determinadas lutas e dificuldades, diante das objeções? A maneira como a pessoa lida com aquilo. Então, a forma como você lida com as lutas e as dificuldades vai fazer toda a diferença no teu resultado. Se você está vendo aquela dificuldade porque você está com Deus, você não está lutando para uma vitória, você está lutando já com a vitória. Deus está ao teu lado, Deus está contigo, então você precisa estar certo de que a vitória vai chegar. Você vai ser vitorioso, você já é vitorioso, porque a vitória é sua em nome de Jesus. Então aqueles que estão em Cristo Jesus
nenhuma condenação há, diz Paulo lá em Romanos. Então a vitória é nossa pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo. Então a gente precisa abraçar a vitória e lutar e lidar com as lutas e as dificuldades apenas como obstáculos ou como uma hora de dar uma paradinha para poder meditar, para poder pensar em Deus. Porque, querido, se o Antigo Testamento revela que várias batalhas foram vencidas sem os soldados levantarem uma espada, sem os soldados, sabe, se moverem para nada, por que na tua vez vai ser preciso você se matar para ter uma vitória sobre uma dificuldade? Então, a maneira como a gente vê a dificuldade, lembra sempre, toda vez que eu falo de dificuldade e luta, eu lembro da história de Davi e Golias. Porque quando você lê o contexto ali, você vê duas formas diferentes de enfrentar o gigante. Você vê duas formas diferentes de ver o gigante. Para os israelitas, todos aqueles soldados, todo aquele povo ali, o gigante era um obstáculo intransponível. O gigante era o fim da linha. O gigante era... Eles estavam, na realidade, aguardando mais o tempo em que Israel seria tomado pelo gigante, pelo soldado, pelo exército do gigante, do que propriamente esperando o gigante cansar ou alguma coisa assim. Eles só estavam aguardando, vamos ver o dia que esse gigante vai parar de falar e eles vão tomar aqui de vez, porque a derrota é certa. E aí você vê um outro personagem, Davi, um homem, menino franzino, que não era nem soldado, estava ali para levar comida para os irmãos, e ele enxerga o gigante de uma outra perspectiva. Aquele gigante está afrontando o meu Deus. Aquele gigante, ele está desafiando o meu Deus. Então é o meu Deus que vai dar a vitória, não sou eu. Porque eu não tenho forças para dar a vitória. Eu não tenho condições de dar a vitória. Eu não tenho como vencer um gigante tão forte como esse. Mas o meu Deus tem. Mas eu sei o Deus em que eu tenho crido. E eu estou bem certo de que Ele é poderoso. Qual a tua crença em Deus? Como você lida com as dificuldades? Com a visão dos soldados israelitas, irmãos de Davi e todos os outros ali? Ou com a visão de Davi? Com a visão de Paulo? Ou com a visão daqueles homens que Paulo disse aqui que abandonaram a fé? Porque dependendo da maneira como a gente encara os desafios, as lutas, os obstáculos, as barreiras, as dificuldades da vida, a gente pode até parar de acreditar em Deus. Imagina a situação em que Paulo estava aqui. Você lê lá, querido, 2 Coríntios, já falei isso várias vezes, você lê 2 Coríntios, a partir do capítulo 10 e 11 ali, Paulo vai defender o apostolado e ele começa uma série ali de questões a respeito de tudo que ele tinha passado, e depois que ele escreve, ele ainda passa por várias coisas, e aqui ele está numa prisão em que ele está apanhando direto, em que ele está sendo ameaçado direto, que estão anunciando para ele que ele vai morrer, e ele encara isso de uma maneira de que, olha, eu acredito que eu estou sendo entregue por libação, e eu sei para onde estou indo, e eu sei que Deus tem preparado para mim a terra prometida, e é para lá que eu vou. Cara, isso é tremendo, isso é tremendo. Ele não abandonou a fé, pelo contrário, muito pelo contrário. Ele estava entendendo que aquilo dali era passageiro, era momentâneo. Você consegue ver as tuas dificuldades, as tuas lutas, fechar os teus olhos e entender. Isso é só momentâneo, isso vai passar, isso vai passar. Eu sou maior do que essa dificuldade. Por quê? Porque eu tenho um Deus que habita em mim. Não por mim, não porque eu tenho condições, não porque eu sou melhor do que ninguém, mas porque o Deus que está em mim e aquele em quem eu tenho crido, eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro. Então, a fé, a gente só vai ter certeza que a gente tem na hora da dificuldade. É naquele momento que a gente vai poder mostrar realmente que a gente tem fé. Quando tudo está bem, querido, quando a gente está ganhando dinheiro, tendo um monte de vitória, um monte de coisa, a gente não pode dizer que a gente tem realmente fé. Mas é na hora de um aperto, na hora de uma dificuldade, na hora de uma luta, na hora de uma notícia ruim, é que a gente vai dizer, tenho ou não? Tenho ou não fé? Por isso Paulo, ele não está falando coisas aqui que são sequenciais ou consequentes, mas ele está usando 3 metáforas para dizer assim, eu enfrento as dificuldades junto com Deus. Eu enfrento junto com a vitória.
eu enfrento no poder de Deus. É assim que eu luto as minhas guerras. É assim que eu batalho, com a armadura espiritual, com os olhos voltados para Deus, na certeza que a minha vitória é certa, mesmo a morte, ela não é a minha derrota, porque a partir da morte eu vou entrar na terra prometida de Deus. Amém, gente boa? Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.